Olá, nação de peregrinos, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo a mais um verso do dia, o nosso devocional diário. Que bom que você está aqui comigo, é um prazer, um privilégio muito grande ter aqui a sua companhia. Eu quero convidar você hoje para ir comigo ao livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Temos aqui um tema muito interessante e atual para discutirmos. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amados, todos nós conhecemos a história do jovem Daniel. O jovem Daniel era um judeu que foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para o império da Babilônia. E lá, juntamente com outros jovens inteligentes, ele foi separado para servir no palácio do rei. E nós vimos aqui que ele então, ao receber a oferta de comer da comida do rei, ele recusou para não se tornar impuro. Ele não quis se misturar com a cultura daquele povo. Certamente Daniel sabia que aquela comida poderia ser comida sacrificada aos ídolos da Babilônia e que poderia também ser preparada de forma que ferisse os mandamentos de Deus para o povo de Israel de acordo à lei levítica. E Daniel então resolve manter-se obediente e fiel aos mandamentos do Senhor. Isso chama-se separado daqueles costumes, ou seja, santo, santidade, que significa ser separado. Queridos, trazendo hoje isso para o nosso contexto atual, nós vivemos um momento extremamente crítico, porque nós vemos que cada dia mais o mundo vem contaminando não só a nossa família, como também as próprias igrejas. Nós temos visto cada vez mais o mundo influenciando dentro das igrejas atividades que procuram fazer de tudo para tornar seus eventos atrativos, trazendo costumes mundanos para dentro das igrejas. Balada gospel, reuniões de jovens que parecem muito mais discotecas do que uma reunião de estudo bíblico, e na grande maioria das vezes os nossos jovens estão crescendo muito rasos de Bíblia e de palavra. O que vai ser dessa futura geração? Eu olho para um futuro certo de que Deus está no controle de todas as coisas, mas com muita preocupação, porque nós pais temos responsabilidade sobre isso. Quando nós olhamos para alguns países, como na Europa, por exemplo, nós vemos que igrejas estão sendo fechadas e estão sendo transformadas em bares e discotecas por falta de público. O que está acontecendo? A geração que vai crescendo vai deixando as igrejas porque os pais simplesmente vão negligenciando na formação espiritual e na educação espiritual de seus filhos. Muitos pegam simplesmente e transferem isso para as igrejas, viram as costas e se esquecem que essa responsabilidade começa dentro de casa. A igreja ela tem um papel de coparticipação, de ajudar, de auxiliar, de dar o norte, mas não é responsabilidade da igreja formar espiritualmente o meu filho e o seu filho. Somos nós, pais, que devemos fazer isso. E nós temos negligenciado nesse sentido. A palavra de Deus aqui nos mostra que Daniel resistiu à cultura daquele povo porque ele tinha sido muito bem formado e muito bem educado pelos seus pais. Certamente ele teve conhecimento suficiente para entender que aquilo que estava sendo oferecido para ele feria os mandamentos de Deus. A pergunta é: você tem feito isso com o seu filho? Você tem preparado o seu filho para o futuro? Será que realmente ele está convicto e certo daquilo que a palavra de Deus ensina? Queridos, um dia nós iremos embora e eles ficarão. E que não seja nossa negligência aquilo que venha a acontecer com o futuro deles, porque nós estamos pecando, simplesmente deixando de prepará-los para uma vida com Cristo Jesus. Pense sobre isso, que Deus abençoe o seu dia. Que essa palavra possa realmente provocar uma reflexão no nosso coração. Um forte abraço, fique com Deus. Se Deus quiser,
Até o próximo verso do dia, aqui no canal e no perfil do Peregrino.